CBN, eleições 2020. 4h33, estamos de volta aqui já para o nosso bloco de entrevistas falando sobre as eleições 2020, com você que está nos acompanhando aí já há alguns dias, já entrevistamos aqui os candidatos a prefeitos e vices de Cascavel, e agora, essa semana, né, semana passada e essa aqui também, falando com os candidatos da cidade, nossa vizinha, Toledo, aqui, nossa irmã mais nova, Toledo, e conversamos de manhã, Roberto Benjamin conversa com os candidatos a prefeito, e à tarde, como você tem nos acompanhado, aqui estou conversando com os vices-prefeitos. Então, dando sequência a essa série, aos candidatos de Toledo, a convidada desta terça-feira é Amanda Lopes. Amanda, que é candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Albino Corazza, uma chapa pura, são os dois do PDT. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Cris. Satisfação em recebê-la aqui. Antes da gente começar a conversar, Amanda, como a gente tem feito com todos os outros candidatos, a gente vai fazer uma breve apresentação, né, até para você que nos acompanha ficar conhecendo, né, quem é a Amanda. Amanda Lopes, nascida em Toledo, ela tem 28 anos, é formada em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre, tem experiência internacional em escavações e sócia da Plat Engenharia. Ela é especialista em gestão de qualidade empresarial, conforme a ISO 9001, casada com Rafael Avancini, ele é formado em Engenharia da Mobilidade e professor. Eles têm um filho, o Otto. Que idade que tem o Otto? 1 ano e 3 meses. Ah, é bebê. Bebezinho. É um bebezinho. Amanda está estreando, quero frisar isso, ela está estreando, também estou estreante aqui na vida política. E a gente ressalta aqui, a Amanda é a candidata mais nova aqui lá de Toledo, e ela que é vice, nós ainda brincávamos aqui, né? Vice do candidato mais velho, que é o Albino Corazza. Estreando na política, como é que está o gás? Né? Como é que surgiu essa oportunidade de você colocar o teu nome à disposição? Bom, boa tarde, primeiramente a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da CBN e pelo serviço de prestação à democracia que vocês têm realizado. A minha entrada na política foi... Eu sempre fui interessada em política, né? Mas a minha entrada começou com a filiação ao PDT e os trabalhos junto com o Albino, nós acabamos tendo bastante afinidade política. Os nossos pensamentos são muito semelhantes, apesar da diferença de idade, né? Então, quando ele me convidou a trazer a novidade para a experiência, nós acabamos percebendo que com as ideias dele, que tem muita experiência, por já ter tido 2 mandatos, eu consigo inovar as ideias dele. Por ele não ter muita facilidade com tecnologia, e geralmente, né, pessoas mais velhas, nossos pais mesmo são assim, então eu acabo facilitando algumas coisas para ele, e ele gostou disso desde o começo, né? Inclusive, só fazendo uma parte aqui, ele fez questão de frisar aqui de manhã, quando ele conversou com o Roberto Benjamin, dizendo que ele escolheu, que não foi um nome que foi imposto pelo partido, e sim que ele escolheu, fez questão de escolher, justamente por ser sangue novo, né, que veio cheio de gás, para dar um gás realmente na campanha. Exatamente, ele desde da primeira campanha dele, ele diz que ele não abre mão de escolher o vice. Exatamente pelo motivo, temos um exemplo hoje em Toledo, o último vice eleito, né? Ele não trabalha, ele acabou tendo uma briga, né, com o atual prefeito, então ele disse que, primeiro para evitar discussões, ele acha que são 2 pessoas que precisam trabalhar juntas. Inclusive, a nossa ideia nesse pleito, eu duvido, Cris, que tenha alguma chapa que tenha a mesma ideia que a gente, porque nós viemos com a ideia de termos 2 prefeitos. Ele disponibilizou esse papel a mim, falou que eu não vou ser apenas vice, né, a figura figurativa, né? Existem pessoas que, enfim, não sabem nem o papel de um vice. Ele disse que a nossa chapa ganhando, nós teremos 2 prefeitos no poder, né? Então, ele até disse que teremos um gabinete conjunto, onde trabalharemos juntos exatamente como 2 prefeitos mesmo, tendo 4 ouvidos para ouvir,
naquele esquema de inovação e experiência, né? Tomando decisões divididas e como o nosso lema é o poder da comunidade, nós queremos trabalhar para o povo. Então, nós vamos sentar no gabinete, ouvir as nossas demandas da população, né? Abrir as portas para que a população converse conosco e procurar soluções de maneira técnica, sempre com pessoas técnicas, né? E organizar os problemas que vierem a serem trazidos para nós. Amanda, eu até vou adiantar uma pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos aqui, já que você falou justamente da participação do vice. Quero ouvir de você, então, a importância do vice, que você já falou que pretende trabalhar diretamente ao lado do prefeito, e justamente isso, muitos vices, né, normalmente, acabam ficando ali, tem uma figura quase que de enfeite, não conseguem participar. Muitos vices, inclusive, acabam, como você acabou de citar, nessa administração, acabam brigando, acabam desistindo do cargo. Então, o que você imagina ali é trabalhar diretamente ao lado do prefeito? Você pretende acumular alguma secretaria também? Não. O que nós vamos fazer é trabalhar ao lado do prefeito. Já, né, falando assim sobre o plano de governo, os nossos principais vieses é saúde, educação e desenvolvimento social, né? Nas secretarias, eu, como eleita vice-prefeita, eu prefiro assumir o papel de vice-prefeita, né? Nós estamos pensando em os secretários que forem assumir a serem pessoas técnicas e qualificadas para aquele papel, né? Tanto é que esse foi o grande objetivo da gente vir com chapa pura, porque a gente vai entrar com pessoas capacitadas. Nós não vamos... A gente não está devendo favor nem cargo a ninguém, né? Nós entramos com esse objetivo, para encher a prefeitura de pessoas com competência. Esse fato de vocês virem com chapa pura, né, apenas um partido, você acha que é mais fácil, porque vocês não têm comprometimento com tantos outros partidos, inclusive com ideais diferentes dos partidos de vocês? Sim. Você acha que é possível, que é mais fácil governar assim? Com certeza. Esse foi o nosso principal objetivo, né? Encher a prefeitura de pessoas capacitadas, não de pessoas ao qual nós devemos favores, né? Então, esse é o nosso principal viés nesse sentido de contratação de pessoas, né? Até em função disso, Amanda, quero aproveitar para te perguntar também, como é que você vê o número de secretarias hoje numa prefeitura? Você acha que é o suficiente, um número muito grande? Os cargos comissionados também. Hoje a grande parte da folha de pagamento pega uma grande fatia da arrecadação do município, né? O pagamento do funcionalismo, dos cargos comissionados. Você pretende diminuir? Você acha que é o suficiente? Como é que você vê hoje os cargos comissionados no município? Tá. Primeiramente, o nosso plano de governo foi pensado em 3, eu já falei, vou relembrar aqui. São 3 vieses: saúde, educação, desenvolvimento social. As outras prefeituras não são menos importantes, porém o nosso plano de governo, né, está focado nesses 3. Não posso dizer aqui que a gente pode tirar uma secretaria ou não. Porém, a gente vai estar aberto à negociação, inclusive e principalmente com os servidores. Quem melhor que eles para dizer, né, o que pode ou o que não pode ser feito. E também otimizar o serviço interno, né, dessas pessoas. Então, nós temos muitos servidores públicos que passaram por uma prova, né, por um concurso e estão lá dentro por competência. Então, a gente precisa usar de uma maneira mais efetiva esses servidores e em áreas mais estratégicas, né? Hoje eu vejo uma prefeitura muito cheia de gente, com muita burocracia e sem desenrolar muito, né? A nossa intenção é ajudar a população, né? Então, tendo isso, os servidores capacitados, nós temos um ambiente favorável, nós temos. A gente só precisa otimizar
a nossa prefeitura. Você está falando aqui um dos grandes pontos fortes do plano de governo, né, da gestão do prefeito Albino Corrado e da sua também, com relação à saúde. Sim. Como é que você analisa, como é que você avalia as decisões que foram tomadas pelo município de Toledo em relação à pandemia do coronavírus, aos casos de Covid-19? Você acha que foram suficientes, que atenderam às expectativas? Como é que você avalia toda essa situação no município hoje? Cris, primeiro, eu acho que houve sim um desespero inicial. Porém, eu não posso julgar e nem mudar o que aconteceu anteriormente. Primeiro, porque foi uma situação muito atípica, né? A gente não pode condenar ninguém porque nós mesmos não sabemos. É muito fácil hoje falar, não, eu teria feito isso, teria feito aquilo. Hoje se sabe que teria que ter tido um protocolo precoce, né? Teriam que ter feitas algumas medidas, né? Mas o que eu não posso mudar o que foi feito pelo candidato anteriormente. Porém, se nós entrarmos na prefeitura ano que vem, Cris, eu posso prometer que nós vamos proteger as nossas famílias, nós vamos incentivar as empresas, nós temos que auxiliar essas pessoas que sofreram durante essa pandemia, durante os lockdowns, né, que tiveram na cidade. Tiveram pessoas que ficaram semanas sem poder trabalhar, né? Então, e também apoiar as escolas, né? Principalmente as escolas particulares, que são empresas, né? E entram no setor ali dos incentivos a empresas. Nós precisamos ouvir esses empresários. Nós precisamos de um protocolo de funcionamento. A nossa economia depende muito do que vai ser feito ano que vem. É o que vai levar a nossa cidade a se reerguer, o nosso país a se reerguer novamente. Porque, assim como Toledo sofreu, o Brasil inteiro, o mundo inteiro sofreu, né? Candidata, Toledo é destaque no agronegócio, né? Um dos maiores produtores de suíno, também tem grande destaque na piscicultura. Mas o que você acha, o que vocês pretendem, o que tem no plano de governo de vocês para auxiliar os pequenos agricultores, né, que sofreram? A gente sabe que o agronegócio foi um dos setores que teve menos impacto, né, na pandemia, mas mesmo não aconteceu com os pequenos agricultores, né? O que vocês têm programado para os pequenos agricultores de Toledo? Bom, primeiro, os pequenos produtores, o Corazza, até eu estava ouvindo a entrevista dele de manhã, né? Ele tem aquele Toledo 100% rural. Esse nosso projeto, né, do plano de governo, o objetivo dele é que as entidades distritais, que são as entidades que, geralmente, os pequenos produtores, né, estão mais localizados nos distritos de Toledo, né? Então, o objetivo é que essas entidades distritais gerenciem os serviços, né, em cooperativas, e nós, como prefeito, como executivo, damos incentivo, apoio e acesso à informação para essas pessoas. Mas quem melhor para nos dizer o que é melhor ao pequeno produtor e ao pequeno agronegócio do que o próprio produtor, né? O nosso plano de governo inteiro, Cris, ele está baseado na conversa com a comunidade, né? Só assim, eu não posso dizer que eu entro ali e vou fazer uma coisa certa. Eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso saber qual é a necessidade de cada pessoa. E se é necessidade para a população, é urgência de ser feito no nosso governo. Com relação à cultura, candidata, Toledo já foi um grande celeiro de cultura, né? Já foi destaque no Brasil com o setor de cultura, com os festivais. O que você tem programado para a cultura no município? Bom, eu gosto bastante de falar de cultura porque a época em que o Corazza foi prefeito foi exatamente a época em que a cidade foi o polo cultural. O Corazza é responsável por grande parte dos feitos e das coisas que hoje Toledo é reconhecido nacional e internacionalmente. Então,
Uma das nossas pautas culturais é reavivar esse espaço de cultura, né? Fazer feiras de livro, fazer festivais, quem sabe não. Por que não, né? Na época em que o Coraza foi prefeito, o Pixinguinha chegou aí para Toledo. Hoje nós temos um teatro daquele tamanho, daquele suporte, e não tem ninguém. E não tem, sabe, não tem um festival, não tem nenhum incentivo da prefeitura, e eu vejo que o principal incentivador tem que ser o governo municipal, né? Afinal, o teatro é municipal. Então, grande parte do incentivo e dos eventos que são feitos ali tem que ser por incentivo do município. Certo, candidato, nós estamos indo para os nossos minutos finais. Quero deixar aqui, então, os 2 minutos finais para o seu recado final, né, as suas considerações finais para que possa alcançar melhor o seu eleitor. Ok, bom, pessoal, eu costumo dizer que na nossa Constituição está escrito que o poder emana do povo, e esse é exatamente o nosso slogan de campanha, né? O poder da comunidade. Então, se nós viermos a ser eleitos, nós não vamos fazer nada mais do que cumprir a Constituição. Então, nós somos figuras que representam a vontade popular, a vontade do povo. Eu peço para que vocês pensem com muito carinho no dia 15 a votar no Coraza, que tem a experiência que ele tem, com 2 gestões, como deputado estadual, como vereador, e a mim, como sangue novo, né? Com inovação, e que eu acredito sim que a gente possa fazer uma Toledo boa novamente, com o olhar direto à população. Então, dia 15, eu peço para que todos votem 12. Coraza e Amanda Lopes. Candidata, agradeço muito a sua participação, a senhora ter aceito aqui o nosso convite. Desejo boa sorte, sucesso. Obrigada para vocês. Essa então foi a Amanda Lopes, que é candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Albino Coraza, ambos do PDT. CBN, eleições 2020.